A presença do Senhor é real neste lugar. Não tem como eu estar aqui, ministrar para vocês, sem a presença de Jesus não estar aqui. Eu falo sempre isso com os jovens, né? Falo, jovens, toda vez que eu subo no altar, eu tenho uma conversa com Jesus, eu falo, ó, o Senhor tem que estar lá do meu lado. O Senhor tem que estar lá comigo, me instruindo, me orientando, usando os meus lábios. Então, como a pastora Dila falou, que não seja simplesmente a filha do apóstolo, né? Eu estava ali falando com ela e até falar com vocês que eu achei que era um futuro distante, deles saírem para pregar em outro lugar e eu ter que ministrar. E aí as pastoras já sabem como é a ligação do pastor, né? Mas como é pai, achei que era uma ligação normal. E aí eu atendi ele, hoje eu quero que você ministre lá. E eu, mais painho, não foi nem pastor, né? Mais painho, tem as auxiliar. Joguei pra Deus, tem as auxiliar. Ele, não, mas eu quero que você, pode? Eu olhei para que ele não era meu pai, olhei também para Deus e falei, posso, eis-me aqui. Então, quando ele fala isso que é complicado você diferenciar, né? Só sabe a gente que vive nisso. Mas nós temos que diferenciar o apóstolo do pai e assim sucessivamente. E a respeito do que Deus ministrou ao meu coração nessa noite, é justamente sobre isso. Sobre você carregar aquilo que o seu pai lhe instruiu. Não simplesmente pelo que ele ministra, pelo que ele prega, mas sim o que ele ensinou para nós a respeito de Deus. Ele sempre fala aqui para vocês que ele nunca mostrou simplesmente, ó, esse é o meu Deus, filha. Ó, ele faz isso, não. Ele mostrou pra gente que a gente tinha que viver o Deus que ele serve também. Assim como é o Deus dele, é o nosso Deus. Então, pais, vocês que estão aqui nessa noite, filhos, vocês que estão aqui nessa noite, essa palavra são para vocês. A palavra dessa noite é para você. Hoje é culto da família. E nada melhor do que falar sobre família. Nada melhor de começar a falar sobre a família celestial. E tem uma pessoa muito importante que foi Jesus. Jesus, ele foi intenso. Ele se aprofundou grandemente quando ele esteve presente aqui na terra. Jesus, ele foi o maior influenciador quando ele esteve aqui na terra a respeito de família. Porque Jesus Cristo, ele sabia que tinha que deixar um legado para quando ele estivesse ausente fisicamente, os discípulos soubessem o que ele iria fazer. Então Jesus é a nossa inspiração maior. Eu começo falando isso para vocês. Jesus é a nossa inspiração maior, é o nosso exemplo maior de família. Jesus, aos 12 anos, ele vai até o templo, ele sai ali, né, da cobertura dos pais, vai até o templo, mas ele, primeiramente, ele está recebendo o comando dos céus. Quando o pastor fala que nós não somos filha dele porque a gente tem um pai maior que é Deus, né? Você é pai do seu filho da terra? Sim. Mas não se esqueça da paternidade dos céus. Essa paternidade é a paternidade mais importante. E Deus deu os seus filhos para que você pudesse cuidar, para que você pudesse orientar. E eu fazendo análise disso, né, de como Jesus Cristo era e como nós podemos ser como filhos de Deus. A gente sabe que Jesus Cristo veio 100% homem, 100% Deus. Mas ele mostrou como ser homem e obedecer aos pais e também obedecer a Deus. E é isso que eu quero que vocês aprendam nessa noite, que vocês meditem nessa noite, a respeito da paternidade dos céus. Vou pedir para vocês levantarem a mão, né? Quem de vocês, os pais não são juntos? Por exemplo, a sua família, os pais não é junto mais. Levanta as mãos. Essas são as pessoas que os pais não estão juntos, né? Você acha que isso afeta?
Você acha que isso afeta ou não afeta? Sim. Afeta na criação dos filhos? Afeta. Se não está ali o pai presente e a mãe presente, com certeza afetará na criação dos filhos. Já começa por aí, né? Quando há uma família construída, aquela família rompeu, e aí um pai vai para o lado, a mãe vai para o lado, e o pai e a mãe têm que se virar para doutrinar o filho da maneira correta, da maneira certa. E a gente vê muitos jovens, né? Eu falo por jovens porque, como eu lidero a juventude, Deus ele tem me falado a respeito muito sobre a paternidade, sobre a identidade. E essa é a paternidade que Deus quer nos mostrar como os filhos de Deus. Talvez, filho, você não teve um pai presente. Talvez você não nasceu em um berço evangélico. Talvez os teus pais não lhe instruiu no caminho certo que deve andar. E hoje eu louvo a Deus, eu e a pastora Rebeca, nós podemos louvar a Deus por os nossos pais. Talvez a gente poderia achar até rígido, mas hoje a gente vê a proteção que eles tinham conosco a respeito das coisas de Deus. E que tem até hoje. E eu louvo a Deus por isso. Porque a maior riqueza para um pai, para os pais, é ter os filhos na presença do Senhor. A maior riqueza é você ver os teus filhos crescendo na presença do Senhor Jesus. Se é uma maior riqueza para os pais físicos e para o pai espiritual. E talvez você não teve, quando criança, na infância, você não teve essa parte do seu pai ali presente. Ou da sua mãe ali presente. E aí pode ser que você cresça com essa dificuldade de enxergar o pai que você ganhou a partir do momento que você fez uma aliança com o Senhor. A partir do momento que você falou que você é filho de Deus. Aí você passa a conhecer o Pai Celestial. Aí você passa a conhecer a paternidade do Senhor. A paternidade do Senhor não é simplesmente que Ele vai te dar bênçãos. Que Ele é poderoso, Ele é tudo isso. Mas Ele mostra como um pai aqui na terra, como deve guiar o filho. Tem hora que Ele vai precisar puxar a sua orelha. Tem hora que Ele vai precisar colocar você no colo. Mas Ele vai te ensinar a paternidade. E no reino dos céus há uma família celestial. Há uma família celestial. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, a Trindade Santa. Nos mostra a respeito de uma família celestial. Nos mostra dizendo que quando nós queremos algo, que quando nós precisamos de algo, quando a gente não tem solução terrena em relação aos pais, Ele nos mostra o Pai que Ele é. Da mesma forma, a mãe. A gente gosta de igualar, né, o Espírito Santo de Deus a uma mãe. Não que Ele seja uma mulher. Mas a mãe tende a o quê? O consolo. A mãe tende a cuidar do filho. A mãe tende ali a estar de noite a menina dormindo, ou o filho dormindo, botar a mão na cabeça e orar. E isso nos mostra a respeito do Espírito Santo. Então tem momentos, filho, que você vai precisar do Espírito Santo de Deus como uma mãe consoladora. E você precisa entender como filhos de Deus a paternidade do Senhor Jesus. E que eu vim trazer nessa noite, estava orando ao Senhor a tarde toda a respeito de trazer isso. E logo no início do ano, né, Deus ele tem falado a respeito de arcos e flechas incendiadas. Ele tem ministrado isso ao meu coração, não somente ao meu, como das mulheres, como em outras denominações, a respeito dos arcos e flechas incendiadas. Eu ministrei isso nos jovens e graças a Deus, que Deus deu a oportunidade de estar ministrando para vocês que vieram nessa noite. E vocês que vieram nessa noite, tudo é propósito do Senhor. Se você veio aqui, porque é propósito dos céus. É propósito do Senhor para você estar aqui neste lugar. Amém? Então a presença de Jesus está aqui. Glorifique, exalte, adore o nome do Senhor, porque Ele é bem-vindo. Amém? Queria pedir para vocês abrirem em Salmos, capítulo 126.
127. Salmo 127, versículo 3. Glória a Deus. Fique à vontade, Jesus. Fique à vontade neste lugar. Aleluia. Digno de receber a honra, a glória, o louvor, o domínio, a majestade. E quando eu estiver lendo, amém? Quero que vocês prestem bastante atenção, tanto na parte espiritual como na parte física, certo? Eu trouxe uma demonstração para vocês entenderem melhor. Pode vir. Uma demonstração para vocês entenderem melhor a respeito, na parte espiritual, como se posicionar como arcos e flechas incendiados. Amém? Todos abriram? Glória a Deus. Versículo 3 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Este foi o versículo-chave que fala a respeito sobre os arcos e flechas incendiadas. Eu quero que vocês entendam a respeito do arco e flecha, não somente para um chamado, certo? Mas em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas da sua vida, você precisa de um alvo. Se você não tem uma expectativa de vida, tem alguém que faz você ter uma expectativa de vida. Tem alguém que está ali, ó, por você. Ei, vai trabalhar, ei, vai ser isso. Vai forjar o teu caráter em Deus. Vai ser alguém na vida. Você sempre cresceu aprendendo o lado bom e o lado ruim das coisas. E Deus sempre será o nosso arqueiro. Deus sempre será o nosso arqueiro. Ele sempre terá que ficar como a direção principal da sua vida. Eu não sei por quais caminhos você tem andado. Eu não sei, você como família, né? O esposo, por exemplo, o pai de família, como você tem liderado a tua casa? Como você tem sido cabeça lá? Qual o alvo que você quer levar à tua família? Qual o alvo que você quer alcançar Deus através da tua família? E aqui tem várias famílias hoje, né? Tem irmão, tem tio, tem esposa, tem filhos. E essa família é um propósito dos céus. Quando Deus fala família, é propósito dos céus. Deus, ele não vai juntar somente com um propósito qualquer. O propósito sempre é para Deus. O propósito sempre é para Ele. Então, a partir do momento que você se posiciona e você fala, como está a minha família? Qual a autoridade que eu tenho para que coisas venham ser mudadas em minha família? Eu, como filho, o que eu tenho feito para que meus pais olhem e sintam orgulho de mim? Ou você, pai, o que eu tenho errado ou o que eu tenho feito para que os meus filhos cresçam em obediência e temor do Senhor? Às quartas-feiras o pastor tem ministrado a respeito disso, de obediência e desobediência. E isso traz muito sobre família e o reino espiritual da paternidade do Senhor. E Deus sempre será o nosso arqueiro. Você pode ir por um caminho, né? Você tem o livre-arbítrio, mas a partir do momento que você faz uma aliança com o Senhor, você deixa o livre-arbítrio de lado e você passa a viver a vontade do Senhor. E sempre tem um alvo. Pode encostar mais. Sempre tem um alvo. Sempre tem um alvo. Não tem como um guerreiro, um soldado, querer pegar a sua flecha e acertar em qualquer lugar. Ele sempre terá um alvo. E a maioria das vezes quando usam as flechas é porque é lugares o quê? Distantes.
Se for lugar perto, usaria o quê? Uma espada. Mas se eu não estou conseguindo alcançar o meu objetivo na batalha, eu vou usar a minha flecha para lançar. Aqui tem um arco. Aqui tem um arco. Talvez você hoje é um arco. Talvez hoje você possa se comportar como flecha também. Eu vou estar falando aqui para vocês entenderem melhor. Características das flechas. Ela caminha em 3 ambientes: na aljava, no arco, e ela tem um alvo. Olha a importância da flecha. Na aljava, no arco, e ela tem um alvo. A flecha vai ter que ficar escondida primeiro, e depois o alvo vai à frente para lançar a flecha. As flechas estão escondidas aqui. Vira aí para eles verem. Estão escondidas na aljava. Talvez por circunstâncias da sua vida ou propósito do Senhor, você como flecha do Senhor está escondido. Você está escondido ali na sua casa, você está escondido na sua área profissional, você está escondido em relação a seu ministério, a um chamado, você está escondido. Não chegou a hora do alvo te lançar. E aí vem a importância do alvo. Aí vem a importância deste alvo aqui. O alvo sempre está na frente. O alvo sempre tem a direção. O arco. O arco sempre tem a direção. Se ele está à frente, a flecha está vendo? O que está na frente, não. Mas o arco está vendo. O arco, né, o arqueiro pegou a flecha, colocou no arco e lançou. Pais, será que você está sendo arco para incendiar os teus filhos? Como você está se comportando dentro da tua casa, dentro da tua família, como os pais espirituais, para lançar os teus filhos? Nós sabemos do legado que Jesus deixou. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Qual tem sido o teu legado que você tem deixado? Qual é o teu legado? Se Jesus Cristo voltar hoje, né, nós não sabemos do dia do amanhã, mas se Deus nos recolher, eu não sei se eu vou viver daqui para amanhã. Se Deus me recolher, o que eu vou deixar como legado? As chamas que está na minha flecha, será que vai alcançar a minha geração? Você como um arco, será que você tem olhado para o alvo que é o Senhor? E isso não falo só simplesmente em chamado, eu falo em todas as áreas da sua vida. Será, pai, que você está instruindo o teu filho a ser uma pessoa de caráter bom? A ser uma pessoa ali que não desiste fácil? Será que você tem instruído ele a que quando Deus, né, no momento certo que você não estiver aqui, a tocha que está em você passar para outra geração através do seu filho? Ou será que simplesmente você está se comportando apenas como uma flecha, né, na sua casa, na sua família? Se comportando apenas ali, eu vou ficar guardada, eu vou ficar no comodismo e eu não vou sair daqui. Alguém precisa me dar um choque, né? Alguém precisa me dar um empurrão para ver o que é que eu faço para orientar a minha família. Isso eu falo para os pais. E aí, quando vem os pais físicos, eles podem lançar os filhos para a faculdade, pode lançar os filhos para algum determinado propósito de Deus, pode lançar os filhos em oração, em jejum, em ter um futuro bom, um futuro próspero. E agora nós, como pais espirituais também, que é o nosso sacerdote, vocês também como filhos de Deus, nós sabemos da cobertura espiritual. Talvez Deus ele tenha te falado algo, algum chamado, algum propósito, mas você ainda não despertou e falou assim, não, mas não é, deve ser coisa da minha cabeça porque o pastor não falou nada, não chegou ainda o pastor, mas ele como homem de Deus, Deus vai guiar ele e você será aquela pessoa que será lançada através dele, através do arco.
pastores aqui foram lançados através do arco, que foi o apóstolo. O arqueiro, Deus. Deus direciona o apóstolo à visão perfeita e começa a lançar as flechas. E começa a enviar pastores. E começa a levantar diáconos. E começa a levantar levitas. Este é o propósito dos céus. Este é o propósito do Senhor aqui na terra, na parte da cobertura espiritual. Vocês estão entendendo? Não se esquecendo que o arqueiro sempre será Deus. E no momento que a flecha está escondida, talvez possa ser um momento dolorido. Talvez seja um momento que você também vá para o secreto, que você vai para um lugar de secreto. Antes de tudo isso acontecer, né, nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós já estamos em dezembro. E você está aqui com saúde e com paz. E o final do ano passado, né, eu estava ministrando nos jovens a respeito de lugar secreto. A gente não sabia o que iria acontecer no próximo ano. Mas eu sempre falava para eles, olha, terminou o culto aqui, vão para casa e vão continuar a sua vida no secreto com o Senhor. E aí veio, né, o ano de 2020 e nós, como seres humanos, a gente fica meio pensativo. Senhor, e os jovens, como é que tá? Né? Creio que no coração do pastor também pensou, e a igreja, como é que está? Falta de preparo foi? Não foi. A igreja fechou? Fechou, mas você como igreja do Senhor também buscou na sua casa. A estação foi essa. É você ter o discernimento de acompanhar a nuvem. Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, o nosso Deus, Ele colocou uma nuvem no deserto para guiar aquele povo no Egito. Então, qual tem sido a nuvem que nós estamos passando agora? Qual tem sido a estação que estamos agora? É você ter o discernimento de acompanhar. Há tempo de chorar, há tempo de ficar alegre, há tempo de plantar, há tempo de colher. E eu sempre falava com eles sobre o lugar de secreto. E aí eu começava a mandar coisas no grupo, né? Incentivando eles a orar, incentivando eles a ter um retorno. E eu cheguei para a minha liderança e falei, vocês estão percebendo que a gente manda e não estão vendo o retorno deles? E aí eu comecei a chorar, né? Comecei a chorar, eu, Senhor, abençoa a igreja, Senhor, abençoa esses jovens. O que será que eles estão fazendo? O que será que estão pensando? E aí foi quando Deus, Ele queimava o meu coração sobre as flechas incendiadas. Que apesar da distância, eu estava na roça. No mundo espiritual, nós poderíamos pegar as nossas flechas e mandar como flechas incendiadas na casa de cada um. E foi isso que nós fizemos. Nós começamos a orar, nós começamos a clamar e começamos a profetizar vida. Tudo que acontece no mundo físico teve um preparo no mundo espiritual. Então comece a preparar a tua casa. Comece a preparar a tua família. Se você quer viver coisas grandiosas na presença do Senhor, se você quer que os teus filhos cresçam com o temor do Senhor, comece a ser o arco. Comece a partir de você e dizer, não, eu tenho que incentivar o meu filho, eu tenho que orar, eu tenho que fazer por onde eu lançar eles como flechas incendiadas, porque o meu legado não para aqui. Porque a minha vida não pode parar aqui. Você vê grandes heróis da fé na palavra. Histórias de grandes homens de Deus que não parou por ali. Continuaram geração em geração. E o que Deus quer estabelecer em famílias é justamente isso. Preparar lugares, raízes profundas em Deus, como arqueiro do Senhor, e você saber que você tem que deixar o seu legado para passar em geração. Quem será a voz quando chegar
né? Ou Deus recolher você, nós não sabemos o dia da manhã. Mas quem será a voz da tua próxima geração? Qual o legado que você tem deixado diante do Senhor, para que as pessoas lá no futuro da tua família possam lembrar de você e falar: olha, eu estou com a tocha de Ciclano porque ele me incendiou. Ele mandou Jesus Cristo estar comigo. Ele me mostrou quem era Deus. E eu vivo hoje isso por causa das orações de fulano, por causa das orações dos meus pais, por causa das orações dos meus filhos. Então o que Deus quer é isso, propósito eterno, propósito dos céus. Quer entrar no propósito dos céus? Não deixa que os teus filhos cresçam simplesmente de olhar para você e ver que você não está dando testemunho em tua casa e dizer: é esse Jesus que meus pais servem? É esse Jesus que eu quero? Não, mostre. Fale assim: não, apesar dos erros que toda família tem, eu quero te mostrar o Deus, eu quero que você sinta o Deus de Israel. E aí a tua geração começará a ser passada. A tua geração começará a incendiar outras pessoas. Amém? Aqui diz assim também, Paulo, né, eu fiz algumas anotações, e Paulo não começou sendo um arco. O grande Paulo não começou sendo arco. Ananias e Barnabé, né, ele instruiu Paulo, ele estava ali com Paulo, e depois Paulo foi arco para Timóteo, lançando ele. Mas Paulo, às vezes ali no momento, né, ou no propósito de Deus, que eu creio nisso, o propósito de Deus, Paulo tinha muito que viver na presença do Senhor, não era o momento de Paulo se comportar como um arco. Iria chegar o dia que Paulo iria lançar pessoas, iriam fazer discípulos, iria ganhar almas. Mas ele primeiro tinha que aprender mais de Deus. Ele queria ser instruído mais. E aí é quando ele lança Timóteo. Timóteo o quê? Uma flecha, e Paulo agora um arco lançando Timóteo. Mesmo que seja na parte espiritual, mesmo que ele lançou para ganhar almas, nós aprendemos também que em todas as áreas da sua vida, você tem alguém que te lança. Se você vai para a tua faculdade, se você é formado em alguma profissão, você teve o seu professor como arco. Você teve seu professor que lhe instruiu, que lhe ajudou. Se você não passou, você foi reprovado, não teve como o teu professor te lançar. Em todas as áreas da sua vida, você tem que ter um alvo, você tem que ter um objetivo. Mas trazendo para o mundo espiritual, hoje, nesta noite, que vocês possam ser flechas incendiadas para ganhar almas. O nosso propósito é esse. A gente começa falando de família e a gente começa terminando a respeito de propósito de ganhar almas. Se a tua família não está aqui hoje, se alguém que você ama muito não está aqui hoje, comece a orar. Não desista da tua família. Não desista dos seus. Eu falo hoje que a mãe do pastor, a minha avó, Marinalva, ela está viva por causa das orações dele. Por causa das orações do apóstolo. E eu sei que Deus, ele está no controle de todas as coisas. Se ele está cuidando de famílias, Deus, ele está cuidando da família nossa também lá. Está cuidando da família dele também. Então o propósito que Deus quer é isso. Unir famílias. E assim, quando ele une famílias, almas são alcançadas. Pessoas são alcançadas. As flechas é lançada. As flechas começam a incendiar. Se você começar a se incendiar por Deus, as pessoas que estão ao teu redor irão notar. As pessoas, quando você for evangelizar, irá olhar para você e vai dizer: quem é esse incendiado? Quem é esse que a chama não apaga? Quem é esse que os olhos dele brilham por Jesus? O maior exemplo que a gente tem é Jesus.
Ele instruiu a família dele? Instruiu outras famílias também. Assim, quando ele estava com os discípulos ali, com certeza ele instruía os discípulos a respeito também de alcançar outras vidas, alcançar outras famílias. E isso é o que Deus quer. A paternidade do Senhor Jesus para a nossa vida é entender o propósito maior do reino dos céus. É você ser incendiados para incendiar outras casas. É você ser incendiado para incendiar outras pessoas. Um dia o apóstolo ele ficou como uma flecha. Um dia ele ficou como uma flecha. Ali, ó, guardado. E Jesus, Deus mandando ele comer Bíblia. Ó, leia, vai para a palavra. É orientando. Até o momento que Deus ele levanta, que Deus ele unge. Que Deus ele unge a cabeça do ungido. Levanta para alcançar outras vidas. E Deus ele faz isso também na tua vida. Pode ser com forma diferente. Não estou dizendo que você vai ser um pastor, um apóstolo. Não estou dizendo que você vai ser levita, né, diácono. Mas você entender que, independente de cargo, o seu propósito é ganhar almas. E vou fazer uma pergunta a vocês. Vocês lembram do que o pastor falou a respeito do final do ano? Quem lembra aí o que foi? O pastor falou no início do ano a respeito de algo, né? Que no final do ano era para fazer algo. Fala aí alguém. Ganhar pelo menos uma alma. Isso não é para sua vergonha. Mas é você colocar a tua mente para funcionar agora. E dizer, Senhor, o ano inteiro passou. Eu consegui ganhar uma alma. Eu consegui ganhar alguém para Jesus. Eu tive força, eu tive ânimo, como um arco para lançar uma flecha. Eu tive ânimo, eu tive força de vontade. Eu amei o Senhor com paixão para ganhar uma alma. Aí você pode se perguntar, mas pastora, o tempo não era propício, né? Fechou tudo. Não, aí que era propício sim. Quantas mensagens eu recebi, eu falo por mim porque eu recebi de pessoas que estavam com depressão, que precisavam de ajuda e que por oração a gente ligava. Que mesmo distante a gente estava lá orientando. Não há momento propício, é agora. Essa é a hora de você ser um arco para ganhar almas. Essa é a hora de você pegar o seu arco e dizer, olha, eu vou lançar a minha flecha incendiada naquela pessoa, eu vou orar por ela, interceder por ela, e através dela, a família dela vai vir para a casa do Senhor. Imagine aí, você ganhar uma família, aquela família ganhar outra família, e aí geração está ganhando almas para o Senhor. A igreja ficaria o quê? Lotada. Não teria espaço para caber todas as famílias. Mas olhe para dentro de você. Olhe para dentro de você o que tem te impedido de chegar até as pessoas. O que tem te impedido de você ser um arco. O que tem te impedido de você lançar outras pessoas como flechas. Em você dizer assim, ó meu filho, eu não sei fazer isso daqui não, mas me ajuda aqui porque é para a obra do Senhor. Olha filha, qual é a passagem que fala isso, isso e isso? E do mesmo jeito, um ajudando o outro para o propósito do céu, ser amor, ser eterno, ser comunhão, ser a salvação do Senhor Jesus. Então o que Deus quer para as nossas vidas é que famílias venham ser alcançadas. Nós estamos 6 de dezembro. Falta alguns dias para o final do ano. E você pode começar de hoje a você ir na tua vizinhança, a você ligar para teus colegas, a você ligar para os teus familiares e dizer, olha, eu quero que você conheça Jesus. Não chame primeiramente assim, não vá lá e diga assim, ó, bora para a igreja. Primeiro assim, eu quero que você conheça Jesus.
A pessoa vai dizer o quê? Eu conheço Jesus. Não, mas eu quero que você conheça. Vamos lá na igreja. Aí você convida, vamos lá na igreja. Vem ver o que eu estou sentindo na presença do Senhor. É você reconhecer que aquilo que você está vivendo tem que ser passado para outras pessoas. O que a gente tem visto é pessoas egoístas. Nós, seres humanos, infelizmente somos seres egoístas. Se aqui está cômodo, eu vou ficar no cômodo. Se eu já sei da salvação, eu vou estar aqui. Eu já estou na morada celestial, amém, está ótimo. Não, Deus ele não quer isso. Se ele foi uma pessoa exemplar quando ele estava presente para os discípulos, é porque ele quer que nós fazemos do mesmo jeito que os discípulos fizeram. E ele fala que nós podemos fazer obras maiores. Obras maiores, não é obras pequenas, não é obras maiores, através do nome do Senhor. E qual a obra que você está fazendo? Qual a alma que você está se importando? Talvez você tenha desistido da tua família e dizer assim, não vale a pena não orar pelo meu pai. Não vale a pena não orar pela minha filha, porque ali só Deus mesmo. Mas a sua oração, a sua intercessão é que destrói muralhas. A intercessão, a oração destrói muralhas. A intercessão ajuda pessoas que estão ali mortas espiritualmente a tornar-se vida. Então talvez você tenha desistido da tua família. Você tenha olhado para o teu eu e dizer, não, já está bom demais. Eu estou indo para a igreja e quando eu volto, minha filha está lá em casa, né? Está tudo tranquilo. Não, Deus não quer isso. Ele quer que a família esteja na presença do Senhor. Ele quer que seu esposo esteja aqui, mulher do mesmo jeito, os pais do mesmo jeito. Deus, ele quer isso. Por isso que eu falo a importância dos pais estarem na igreja, crescerem na igreja. O filho está lá pequeno, leve ele mesmo que ele não entenda. Uma hora ele vai entender. Uma hora ele vai ser tocado por Jesus e vai entender. Mas infelizmente os pais saem da presença do Senhor. Os filhos talvez não tenham força para continuar e se perdem no meio do caminho. E aí você pode olhar para o futuro e dizer, Senhor, e agora? O que é que eu faço? Senhor, e agora o que é que eu faço? Para minha família estar debaixo dos teus pés, está prostrado aos teus pés, está diante do Senhor novamente. Há esperança. Há esperança. A esperança é a última que morre. E Deus estando na esperança, Deus sendo a esperança do projeto família, há esperança sim. Então não se canse de orar. Não se canse de determinar que a tua família, eu e minha casa, serviremos ao Senhor Jesus. É você declarando quando dorme, é você declarando quando acorda, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se a tua casa servir ao Senhor, você vai ver que o arqueiro vai ser a direção, que Deus vai ser a direção da tua casa. Você vai ver que quando os teus filhos, você tiver um neto, os netos já seguem, né? Aquilo que o pai ensinou. Você conhece pessoas que nasceu católica, vai morrer católica. Ou então a pessoa nem é católica, mas fala que é católica porque os pais já doutrinaram que aquilo ali era o correto. Mas você sabe o que tem que fazer. Nós sabemos o que temos que fazer. Filhos, nós sabemos o que temos que fazer. É orar pela nossa geração e ter a certeza que nós temos pais firmados na rocha com Deus. E mesmo que você não esteja os teus pais aqui, você tem um pai celestial. Você tem um pai que vai te instruir os caminhos que você deve andar. A gente tem ministrado nos jovens a respeito também de identidade. E não tem como você não entender a tua identidade. Você precisa entender que a sua identidade está formada em Deus.
que a sua vida pertence a Deus, independente de você ter uma família ou não. Independente de você ter alguém ou não, você é feliz porque a sua identidade está em Cristo. Porque você já conheceu o teu valor. Então, teu valor, a tua identidade tem que estar em Deus. O nosso valor tem que estar no Senhor Jesus. E aí, quando você sabe da sua identidade, há junção de propósitos. Há junção de famílias que sabem o que devem fazer para ganhar almas. Que sabem o que devem fazer para lançar, incendiar. A sua vizinhança precisa de você. Você precisa ser flecha na tua vizinhança. Você precisa ser flecha no teu trabalho. Todos os momentos, todo o cenário já está aí, né? Como a Bíblia fala, os campos já estão brancos. Os campos já estão aí prontos. Mas a gente começa a olhar e dizer, não, Senhor, é incapaz de eu chegar na minha casa e ter uma pessoa alcoólatra e eu ter que falar do teu amor. Senhor, é incapaz de eu ver essa geração que só quer prazeres da carne e eu levar o teu nome e a salvação para essas pessoas. Às vezes nós não estamos nos esforçando. Às vezes eu não estou me esforçando para ganhar aquela pessoa, para ser flecha lançada naquele lugar. E aí é a hora que você tem que sair da zona de conforto e saber qual é o alvo que você está conquistando ou que você vai alcançar. Porque você sabendo do alvo que é Cristo, você pode todas as coisas. Vai doer? Vai doer. Vai doer você estar orando por alguém que você quer que faça aliança e aquela pessoa, quanto mais você fala, mais vira as costas? Vai doer. Se está doendo na gente, imagine Jesus. Mas Deus, Ele fala que não podemos parar. Não podemos recuar. É orando, orando. Quer abrir jejum? Abra jejum. Mas não desista da tua família. Não desista da tua família, porque sempre tem um preparo. Sempre tem um cenário. Não é isso? Sempre tem um cenário propício para que Deus faça milagres. Se Deus não fez milagre ainda, é porque não chegou a hora. Se Deus ainda não te deu resposta, porque não chegou a hora. Mas o milagre vai ser feito. Porque o nome de Jesus tem que ser exaltado. Porque o nome de Jesus tem que ser glorificado. E você tem que carregar Deus como o arqueiro. Deus sendo o arqueiro da tua vida, você sabe quando se comportar como arco e como se comportar como flecha. E aí você vai ver que geração em geração vai saber quem é Deus através da sua vida. Eu entendi o meu propósito. Eu sei que eu não sou pastora porque simplesmente eu sou filha de pastora. Isso ajuda? Ajuda. Mas quantos filhos de pastor que não é filho de pastor? Deus chamou, né? Independente disso, mas ajudou. Eu sabendo do meu propósito, eu sei que vai demorar muito para Deus levar o nosso apóstolo, amém? Em nome de Jesus. Mas eu sabendo disso, eu vou ter uma referência e tanta. Vocês, filhos espirituais, vai ter uma referência e tanta de quem foi o apóstolo, o arco que ele foi, nos lançando para ganhar almas. Amém? Essa foi a ministração dessa noite. E a única coisa que eu quero falar para vocês, mais uma vez, é não desista da sua família. Não desista. Mas não coloque eles acima de Deus. Deus tem que ser o principal. Deus tem que estar no centro. Deus tem que estar acima. Deus tem que ser tudo. Se Deus não estiver à frente, não tem como Ele mudar e transformar a tua família. Amém?